Uma ótima tarde a todos, estamos com a Agricultura BR no ar. Hoje é um dia muito especial, é o Dia Internacional da Mulher e temos hoje a presença da Orquestra Prelúdio. E eu quero fazer o cumprimento a todas as mulheres do país, principalmente a minha colega aqui, a Juliana Comparim, minha colega de bancada e editora da Agricultura BR. É um prazer, sempre é um prazer trabalhar contigo. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, Juliana. Fabiano, muito obrigada por essa homenagem. Fico muito feliz em fazer parte do Agricultura BR e também dessa equipe do Canal do Boi. Hoje, então, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Agricultura BR está começando diferente, uma programação muito especial para homenagear ela, a mulher do agro do Brasil. Bom, uma programação especial, como você está vendo, nós vamos ouvir durante todo o programa músicas importantes, internacionais e nacionais, executadas por essa grande orquestra que tem um maestro de destaque internacional. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Mas as informações de mercado você vai ter durante todo o programa de hoje. E o programa de hoje vai trazer para você os destaques em relação ao que foi apresentado hoje pelo IBGE e Conab. Conab comprova. Na visão daqui do Agricultura BR, nós estamos no maior arroxo de soja desde a temporada 2011 e 2012. Entre os outros destaques de hoje, a gente fala também a respeito das novas expectativas do IBGE em relação à safra de café do Brasil. O Instituto baixou a previsão de safra por conta de uma redução na safra da variedade arábica. Você vai ter vários destaques da Expo Direto Cotrijal, tem melancia sem semente, tem variedade de trigo voltada para o pastejo de animais. Cotações de mercado, clima para todo o Brasil e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Agricultura BR e toda a programação do Canal do Boi está especial para homenagear ela, a mulher do agro do Brasil. Ao longo de todo o dia de hoje, você acompanha aqui no SBA e no Canal do Boi informações exclusivas, reportagens, entrevistas com mulheres que fazem o agronegócio acontecer no país e muitas atrações. Tudo isso para celebrar a trajetória de sucesso que a mulher tem traçado ao longo dos anos aqui no nosso Brasil. E olha, de acordo com a Associação Brasileira de Marketing Rural, em levantamento recente, um terço das propriedades brasileiras tem mulheres no comando. Esse dado ele é muito importante porque mostra que cerca de 30% das propriedades rurais de todo o país estão com mulheres à frente dessas propriedades. Olha, a comparação é tão interessante que há 5 anos esse índice chegava a apenas 10%. Portanto, tem um crescimento bastante expressivo durante este período e aqui o Agricultura BR vai trazer um pouco desse histórico através de contar um pouco da história dessas mulheres que fazem o agronegócio brasileiro. E para a gente dar sequência, não é, Fabiana? A gente já apresenta para o pessoal de casa quem está trazendo essa música boa aqui no Agricultura BR hoje para deixar o programa mais leve, mais feminino. É isso mesmo, Juliana. Bom, e nós vamos conversar agora com o maestro que está aqui conosco, o Eduardo Martinelli, ele que tem experiência nacional e internacional, músico bastante reconhecido e que é um prazer aqui para o Canal do Boi recebê-lo aqui nas nossas instalações. Hoje nós estamos fora do estúdio. Eduardo, pedir para você vir até aqui, por favor, para a gente conversar um pouquinho. O Eduardo tem experiência à frente de projetos importantes como o Moinho Concert da Rede Globo de televisão, entre outros importantes projetos, e está à frente aqui da orquestra que está conosco. Eduardo, prazer em recebê-lo, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Para quem ama o violão, principalmente o violão erudito, é uma situação muito importante para nós. Gostaria que você falasse um pouco da orquestra. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso a gente estar aqui. Esse grupo é chamado Orquestra Prelúdio, é um grupo com músicos altamente especializados, experiências em concertos no Brasil, no exterior e todos campograndenses. E o grupo que tem a proposta da gente atender a diversos eventos de negócio, eventos como casamentos, eventos como recepções.
pessoas que procuram algo mais sofisticado, né, para sua celebração, seja ela qual for, a Prelúdio tem essa proposta de poder atender isso, que é um grupo diferente, é uma orquestra, né, e grandes centros brasileiros têm isso, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e hoje em Campo Grande a gente também consegue proporcionar esse tipo de entretenimento para as pessoas. Tá certo. Eu estou cumprimentando o maestro Eduardo, aí eu cumprimento ele em nome de todos os músicos que estão aqui. É um prazer tê-los aqui no Canal do Boi. Eu gostaria que você rapidamente apresentasse um pouco dos seus colegas aqui que estão conosco, os músicos que estão presentes hoje durante esse programa. Ah, sim, claro. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui no violino nós temos a Mônica, o Caio, Gleison, também no violino, o Rodrigo, que é maestro e toca violão também, compõe, é arranjador, está hoje tocando percussão, a Kátia, nossa vocalista, cantora, uma soprano maravilhosa, Rafael no violoncelo, Felipe na flauta, Henrique no contrabaixo acústico e eu no violão. Tá certo, Eduardo. Bom, eu vou pedir então para que o pessoal aqui retome aqui para nós ouvirmos mais alguma música. E durante todo o programa nós vamos ouvi-los aqui durante essa edição do Agricultura BR e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais, Eduardo. Obrigado por estar aqui mais uma vez. A gente que agradece, é um prazer imenso, ainda mais nesse dia, um dia tão especial, Dia das Mulheres. E nós começamos com uma primeira música que leva o nome de uma mulher, né? Um hino cultural aqui do nosso estado. Nós tocamos Merceditas e agora vamos seguir então com outras músicas. Tá certo, Eduardo. Obrigado pela participação. Daqui a pouco nós voltamos a falar com ele, porque as atrações aqui do Agricultura BR continuam, inclusive com várias homenagens ao Dia Internacional da Mulher. É isso mesmo, Fabiano. Ao longo de toda a programação, a gente vai destacar histórias de sucesso de mulheres de norte a sul do Brasil que fazem história no agronegócio. E para começar, eu chamo uma mulher aqui comigo que também faz história. É a minha xará, Juliana Casanato, apresentadora do Canal do Boi, apresentadora hoje em dia do Bom Dia Produtor. A gente já esteve juntas cedinho hoje no Bom Dia, eu participei e agora ela é a nossa convidada aqui. Ju, bem-vinda. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher mais uma vez. Obrigada, Ju. Prazer grande, prazer enorme realmente estar aqui com vocês. Obrigada por esse convite tão importante, tão especial. Me sinto, sim, também como representante da mulher que está envolvida diretamente no agronegócio, né? Como eu disse na nossa participação um pouquinho antes, um pouquinho mais cedo lá no Bom Dia, em que eu dizia, né, que nós também fazemos parte aí de toda essa produção. Afinal de contas, a gente produz o conteúdo que chega até essas mulheres aí, que enriquecem e que tem uma força muito grande realmente no agronegócio brasileiro e, né, só felicidade a todo instante. É realmente uma honra, né? Como você disse, também somos produtoras de conteúdo. E Ju, conta um pouquinho pra gente sobre essa nova etapa do Bom Dia Produtor, programa que começa cedinho aqui na casa, né? Já levando informações para o público de casa. E nessa semana teve uma repaginada. Quais são as novidades? Pois é, muitas novidades, né? A gente, no dia 5, agora na segunda-feira, nós estreamos esse novo formato do Bom Dia Produtor, tentando trazer uma novidade sempre a cada dia, né? Nós temos aí vários links em todo o Brasil, a gente sempre dá um tour aí para saber das novidades, tudo está acontecendo, tudo que envolve realmente o agronegócio brasileiro, a gente está de olho. Temos correspondentes espalhados por todo o Brasil e esses correspondentes nos dão o respaldo aí diariamente, sempre no Bom Dia Produtor, já nas primeiras horas do dia, o produtor já tem a oportunidade de ficar antenado a tudo que está acontecendo, muitos eventos, feiras acontecendo a todo instante e realmente o Bom Dia Produtor nesse novo formato, ele está chegando para atrair um pouco mais esse produtor que fica na lida diariamente, mas que também precisa estar respaldado de boas informações e saber o que está acontecendo por aí, né? Esse é o nosso objetivo. Olha, está sendo muito bem cumprido, nova fase do Bom Dia Produtor, está muito bonito de ver, eu tenho acompanhado aqui cedinho, enquanto a gente produz o Agricultura BR, então tá certo, Ju, obrigada então pela sua vinda aqui, eu desejo mais uma vez parabéns e estendo o parabéns às demais mulheres colaboradoras do SBA e a todas as mulheres do agro do Brasil. Olá, boa tarde a todos. As instabilidades devem...
seguir atuando na região centro-oeste ao longo das próximas semanas. Os ventos lá no alto da atmosfera, combinado também com um corredor de umidade, ainda seguem intensificando as pancadas na parte central do Brasil. Os índices de umidade do solo agora nos 3 estados da região centro-oeste ficam em torno de 80% na maior parte da região. Nos próximos dias, segue chovendo. As pancadas mais significativas devem atuar no norte do Mato Grosso e grande parte do estado de Goiás. Tanto que no norte do estado de Goiás, por conta da intensificação do corredor de umidade, tem risco até para temporais. O volume de água aqui no norte goiano pode alcançar até 100 milímetros em apenas 5 dias. No Mato Grosso do Sul, essas pancadas não devem ganhar tanta intensidade. O volume de água fica em torno de 30 milímetros. Já no decorrer da segunda semana, as instabilidades ainda devem seguir fortes, principalmente no norte do Mato Grosso e também no norte do estado de Goiás. Não se descarta ainda o risco para temporais e chuva pesada. Nas demais áreas da região, as instabilidades ainda seguem persistindo, só que são pancadas mais fracas e também com menor volume. Dessa vez, no Mato Grosso do Sul, o acumulado não passa de apenas 15 milímetros em 5 dias. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 18 até o dia 22 de março, as instabilidades agora perdem um pouco mais de intensidade entre o Mato Grosso e o estado de Goiás e acabam se espalhando pela maior parte da região. Acontece que as chuvas dessa vez acabam se tornando bem distribuídas na maior parte da região centro-oeste. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de chuva forte ainda em áreas do Mato Grosso e do estado de Goiás, não se descarta a ocorrência de transtornos em relação às atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Situação de chuva um pouco mais forte sobre a região centro-oeste do país e que tem andamento de colheita de soja e plantio de milho de segunda safra. Bom, já que eu falei desses dois temas ou dessas duas culturas, olha só, hoje mais cedo nós tivemos a divulgação de maneira simultânea tanto da Conab quanto do IBGE em relação à safra brasileira. No caso da Conab, os números divulgados pela estatal brasileira dão conta de uma ampliação na ordem de 466 mil toneladas sobre a previsão da safra brasileira de grãos total divulgado no último mês. Agora, a Conab acredita em uma situação de produção para a temporada 2017-2018 de 226 milhões de toneladas de grãos. A menor, evidentemente, que a safra passada, entretanto, a segunda maior safra da história do país. Você confere no gráfico agora comigo, mostrando o distanciamento entre as projeções que foram apresentadas recentemente e também a temporada passada. Observe que temos agora nessa última projeção de Conab 226 milhões de toneladas de grãos a serem produzidos no Brasil, pouco mais de 400 mil toneladas acima do relatório de fevereiro, quando a Conab trazia 225 milhões e 600 mil toneladas. É importante lembrar que a temporada 16-17 é a maior da história do país, a temporada passada com 237 milhões e 700 mil toneladas. De acordo com a Conab, com o levantamento apresentado nesta quinta-feira mais cedo, essa ampliação na safra geral, ela acontece principalmente por conta de resultados melhores em torno da produtividade de soja do país. A IBGE também divulgou na manhã desta quinta suas novas projeções para a safra do Brasil, né? E assim como a companhia também elevou a expectativa total da produção de grãos. A elevação, no entanto, foi maior do que a Conab. Ela ficou em 1 milhão e 100 mil toneladas acima em relação à projeção apresentada no mês passado, no mês de fevereiro. Olha, só vale a gente destacar que a metodologia utilizada por cada uma dessas instituições, órgãos oficiais, ela é diferente. Enquanto a Conab considera o ano safra, o IBGE considera o ano corrente, portanto, neste caso, o ano de 2018. Bom, vamos aos números então? No gráfico você acompanha comigo as projeções do IBGE, para a safra 17-18 de grãos do Brasil. O novo número aparece na coluna em cor verde. Você vê que neste mês de março, o Instituto estimou a safra em 227 milhões e 200 mil toneladas. O volume está acima de 1 milhão de toneladas, superior em relação à projeção de fevereiro, que foi de 226 milhões e 100 mil.
Na comparação com a temporada passada, aí sim a gente vê uma queda, uma vez que o ano passado foi safra recorde, quando o Brasil colheu ao todo 240 milhões e 600 mil toneladas. Essa redução em relação à temporada passada é de 13 milhões e 400 mil toneladas de grãos. E o grande destaque em relação ao levantamento da Conab apresentado nesta quinta-feira, não há dúvidas, é a soja. A soja é o principal produto de exportação do Brasil, é aquele que eleva a economia nacional. Vou trazer alguns números que elas são importantes, mas nem de longe os mais relevantes em torno desse levantamento. Olha só, temporada 16-17 contou com uma área ocupada com soja de 33 milhões e 900 mil hectares, enquanto agora na 17-18, 35 milhões, quase 35 milhões de hectares ocupados. Veja no gráfico que nós temos aqui a estimativa apresentada para março, apresentado nesta quinta-feira mais cedo, de 113 milhões e 20 mil toneladas produzidas no Brasil. Em fevereiro, essa estimativa dava conta de 111 milhões 550 mil toneladas. É relevante ressaltar que a 16-17 tinha uma situação de produção de 114 milhões e 70 mil toneladas de soja a serem produzidos. Agora eu vou pedir para vir aqui um pouco para os nossos estúdios, aqui para o Espaço Gourmet do Canal do Boi, porque esses dados, tanto de área ocupada quanto de produção e a produtividade dos campos vai dando conta que o Brasil tem uma safra cheia. Mesmo assim, é importante lembrar, e o Agricultura BR reforça aquilo que estamos destacando desde janeiro. Mesmo com a segunda safra recorde em curso, que inclusive pode até superar a safra passada, mesmo assim é a pior situação de arroxo quando considera-se oferta e demanda desde a temporada 2011-2012. O que quer dizer? Mesmo com essa situação de ter uma produção recorde pela segunda vez consecutiva, os estoques de passagem brasileiros na temporada 17-18 devem ser os mais baixos desde 2011. Confira no gráfico agora a situação de quadro de oferta e demanda, porque o Agricultura BR confirma esse nosso posicionamento. Vem com uma situação bastante apertada o Brasil em torno daquilo que deve acontecer na temporada atual. Oferta de 115 milhões 340 mil toneladas. Essa oferta é a soma da produção e estoques de passagem e alguma importação que o Brasil faça. A produção em si é de 113 milhões e 20 mil toneladas. Observe a demanda. A demanda está na outra coluna e ela dá conta de 114 milhões 780 mil toneladas. Se considerasse apenas produção, sem os estoques de passagem, o Brasil não conseguiria ter uma oferta adequada para a sua demanda. A demanda que é formada pela exportação estimada de 67 milhões e 500 mil toneladas de soja, é a maior exportação do mundo, supera muito e muito a americana, a norte-americana, enquanto que o consumo é de 47 milhões 280 mil toneladas. Aí fica aquele número ali, que está sem a referência, é de 565.400 toneladas de soja em estoque final. É o estoque de passagem do país. Esses estoques finais, o pessoal pode voltar para o estúdio já, esses estoques finais de 565.400 toneladas, eles dão contas para poucos dias de consumo. Portanto, arroxo na situação nacional de abastecimento da oleaginosa.
Bom, e por aqui nós seguimos falando de soja, e desse primeiro bloco costumamos falar bastante sobre esse assunto. Hoje o programa é especial, daqui a pouco a gente vai ouvir um pouco mais da Orquestra Prelúdio e também ver umas reportagens muito interessantes que foram feitas aqui por Agricultura BR. Antes eu falo do volume de vendas norte-americano, foi divulgado nesta quinta-feira, na semana encerrada em 28 de fevereiro. E de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, mais de 2 milhões e 500 mil toneladas de soja foram comercializadas por aquele país até a quinta-feira, encerrado no dia 28 de fevereiro. Vamos visualizar no gráfico que o volume foi bastante expressivo de vendas norte-americano para essa semana encerrada no último dia 28 de fevereiro. Observe a venda semanal de 2.509.473 toneladas, safra total de vendas agora a 48 milhões de toneladas para os norte-americanos, meta juliana de 57.150.000 toneladas. Estados Unidos se aproxima da meta da temporada atual. Normalmente, essa é uma notícia que anima o mercado, faz com que Chicago suba. Pois é, né, Fabiano? Número positivo, então, para o mercado da soja nos Estados Unidos, vendas semanais de 2,5 milhões de toneladas do grão. Vamos saber como que opera Chicago, então, na tarde, melhor dizendo, desta quinta-feira. Pode colocar soja negociada em Chicago na tela para o pessoal de casa acompanhar, que tem motivos para subir. Por enquanto, a gente não tem as melhores condições de trazer a soja em Chicago, mas já já a gente traz os números atualizados, lembrando, né, Fabiano, que além desse número de vendas fortes, um outro fator que tem determinado alta forte para a soja em Chicago é a quebra da safra na Argentina, 10 milhões de toneladas abaixo das projeções iniciais. Isso indica ao mercado menor oferta do grão e, com isso, aquele grão que está disponível fica mais competitivo. Exatamente. Os órgãos argentinos, a Agricultura BR já há mais de 50 dias tem mostrado essa quebra lá na Argentina. Hoje o Departamento de Agricultura norte-americano, daqui a pouco mais de 1h30, deve confirmar também em seu relatório de oferta e demanda, o relatório mundial, que a Argentina tem quebra na safra de soja, deve vir na estimativa americana lá para 43, 44 milhões de toneladas, e de milho deve cair para 33 milhões de toneladas também. Nesta quinta-feira ainda teremos esse relatório, você vai conferir na programação do Agricultura BR, principalmente na edição desta sexta-feira aqui pelo Canal do Boi. Olha, e começou nessa última quarta-feira a Dinapec 2018, 13ª edição, inclusive com a abertura do Agricultura BR. Fizemos o programa ao vivo de ontem de lá, da sede da Embrapa Gado de Corte. Pois é, uma grande vitrine de tecnologias que neste ano traz o tema agropecuária de baixo carbono. Bom, e quem está lá acompanhando tudo de pertinho é a repórter Kaeli Rodrigues. A gente vai ao vivo então para a sede da Embrapa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Embrapa Gado de Corte, saber das novidades desse segundo dia da feira e também dar os parabéns a ela. Kaeli, se você já está nos ouvindo, uma boa tarde para você, feliz Dia da Mulher, parabéns por esse trabalho muito importante que você faz, que é traduzir as informações dos pesquisadores da Embrapa para o público em geral, não é? Uma boa tarde, como é que está o dia por aí? Oi, Juliana, muito boa tarde, obrigada, parabéns para você também, todas as mulheres que trabalham no Canal do Boi, né, repórteres, apresentadoras, enfim, parabéns para todas nós. E no Dia das Mulheres, eu estou aqui na Dinapec e estou com duas mulheres aqui também que faz parte do agronegócio, trabalham com pecuária e também com cana-de-açúcar. Eu estou com a Neuci Palhares, que faz parte do núcleo feminino da pecuária goiana, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa participação da mulher no agronegócio. Boa tarde. Boa tarde a todos do Canal do Boi e parabéns, né, para todas as mulheres do nosso setor e de todos os setores, porque a mulher é uma batalhadora, a mulher é uma conquistadora de títulos em todas as suas áreas, né? Então, parabéns a todas nós. Vamos falar um pouquinho do setor aí da cana-de-açúcar, como que está lá na região de Goiânia?
Olha, eu não estou em Goiânia, eu fico no sul de Goiás, eu fico em Tumbiara, né? E a cana-de-açúcar lá está muito firme, o setor encontra-se tranquilo agora, né? Problemas sempre teremos e sempre vamos ter em todas as áreas, né? Mas lá agora nós estamos, no nosso município tem quatro usinas de grande calão e está indo muito bem. A cana-de-açúcar na região de Naciolândia, Goiás. Ó, Juliana, e aqui, só para vocês entenderem, tá a mãe, tá a filha, né? Nós vamos falar um pouquinho agora de sucessão familiar. A Neuci, ela aguarda um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente já volta a conversar. E eu vou falar com a Carol, né, Carol? Que tá participando, que faz parte também do núcleo e veio conhecer a Dinapec, né? Como que você encara aí essa nova geração já chegando no agronegócio? Boa tarde, feliz Dia das Mulheres para todas. Estamos aqui fazendo um tour pela Dinapec, viemos também para fazer umas visitas em outras fazendas. E eu acho que conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? E qualquer lugar que a gente vai, as portas estão abertas e estamos ali colhendo informações. E essa parte em relação à sucessão familiar é isso. Estou trabalhando com minha mãe desde que eu formei, já fazem 13 anos isto. E é paixão mesmo, é vontade de estar junto e a gente tem que aproveitar as melhores oportunidades, né? Carol, como que você vê a participação da mulher no agronegócio? Você vê positiva? Ainda tem assim aí algum desafio ainda a ser cumprido? Não, a participação cada vez mais intensa das mulheres. Hoje até recebi uma informação que já somos 30% das mulheres do agro no poder de decisão, principalmente na parte de gestão. E cada dia que passa, só vai aumentando, porque vem de sucessão, vem o marido que deixa a fazenda para a mulher, filhas herdando e etc. Mas em relação ao mercado, tipo assim, machismo, eu acho que essas coisas já passou, já não tem mais. Eu acho que mulher e o homem caminham lado a lado, é um ajudando o outro, é um apoiando o outro e divulgando a informação mesmo. Acho que essa parte já ficou lá no tempo quando minha mãe começou, há uns 40 anos atrás, entendeu? Que ela está aí no meio pecuário e hoje é só sucesso. Ok, então obrigada, Carol, pelas suas informações. Agora eu volto aqui com a Neuci para saber, assim, de você. O que você acha? A mulher ainda tem algum preconceito? É isso que a filha disse mesmo? Não, já rompeu barreira e não viemos para ficar? A Carolina, ela fala assim com muita maestria e muita habilidade, porque assim, nós somos de uma família que os homens não foram machistas. Meu pai me deu espaço para mim trabalhar. A minha mãe era uma mulher que labutava na roça. Então, nós não sentimos a dificuldade que muitas sentem. Existe, sim, um machismo velado, que até hoje ainda existe um machismo velado, mas a mulher, ela superou tudo isso, porque a primeira coisa que ela tem que buscar é conhecimento. E com conhecimento, você fala de igual para igual com qualquer gênero. Tanto homem como mulher, você fala de igual para igual. Agora, quando você não tem conhecimento, bater na mesa, gente, ninguém te escuta. Deu um recado, né, Neuci? É isso mesmo. Obrigada, Neuci. Obrigada, Carol, pelas informações. Juliana, você viu, né? Aqui na Dinapec a gente encontra esses exemplos aí que faz toda a alegria da gente, né? Que está aqui colhendo as informações para levar para o nosso público, o produtor, o agricultor. Bom, Juliana, amanhã é o último dia da feira. Eu vou estar aqui levando informações para todos os programas aí do SBA. Volto com você. Ok, Kylie, muito obrigada então pelas suas informações, belas histórias aí com as mulheres com quem você conversou, né? Um bom trabalho hoje e também amanhã, e amanhã a gente volta a se falar aqui pelo Agricultura BR. E olha, Kylie, o dia hoje está bonito por aqui, o Agricultura BR está sendo transmitido de um espaço muito bonito e tem uma musiquinha bem gostosa no fundo, né, Fabiano? É assim, para quem chegou agora, a Orquestra Prelúdio está hoje participando do Agricultura BR, pode procurar para eles, estão executando um clássico e que é muito conhecido também por ser tema de um filme muito famoso, de alguns filmes bastante famosos. Vamos ouvir um pouco da execução das músicas.
nesse clima, Fabiano, de homenagem às mulheres, a gente começa a exibir agora reportagens especiais da série Elas São do Agro, uma série de reportagens que mostra histórias de mulheres pelo Brasil, comandada pela produtora Lúcia Santos. Nesta reportagem de agora, feita por Miriam Valadares, a gente vai conhecer melhor a história da pecuarista Ana Lúcia, que para dar conta de todas as atividades do dia a dia, tem de ter muita disciplina. Pecuarista, empresária, mãe e esposa. É preciso disciplina para seguir uma agenda puxada e conciliar todas as atividades. É bem corrido, tem hora que a gente tem que priorizar as coisas, né? Agora já está mais fácil, meus filhos já estão grandes, já estão formados, estão encaminhados. E a gente vai dando jeito, como toda mulher consegue conciliar a agenda sempre bem cheia, né? Ana Lúcia vem de uma família tradicional de pecuaristas. Hoje, na Fazenda Calidá, ela se dedica à criação da raça montana e do cavalo crioulo, núcleo do qual faz parte da diretoria. Isso sem contar o trabalho voltado à agricultura. A paixão pelo campo vem desde a infância. Meu avô pecuarista, meu pai também. Então, praticamente, quando a gente era criança, ficava muito na fazenda, né? E aí entra toda essa questão da afinidade com os animais também, que eu gosto muito de animal, cachorro, gado, cavalo, tudo, eu gosto. E como que é levar à frente o trabalho desenvolvido pela sua família? Eu fico muito orgulhosa de continuar e eu acho assim que é uma coisa que traz, a gente sempre trabalhou nessa área, teve muito funcionário, tem um nome conhecido nessa área. E eu gosto muito, porque eu convivo com isso desde que eu praticamente nasci, né? Estou nesse meio, sempre vi as conversas na família sempre em torno do gado, pecuária, agricultura, né? Então eu fico bastante orgulhosa e satisfeita de estar podendo fazer isso. Neste mês dedicado às mulheres, qual a dica da Ana Lúcia para aquelas que desejam fazer parte do mundo agro? Todo negócio tem que ser tocado com bastante profissionalismo, respeito às pessoas, dedicação. Acho que buscando sempre o aprimoramento pessoal, né? Acho que isso que é importante. O levantamento que antecipa o Censo Rural do IBGE aponta que a atuação das mulheres à frente das propriedades rurais aumentou nos últimos 4 anos, saindo de 10% para 30%. Na sua visão, o que representa este crescimento? Eu acho muito importante, porque faz parte do que as mulheres em geral estão fazendo agora, que é sendo mais proativas em todos os negócios, né? E a mulher tem essa capacidade de tocar negócio complicado, vamos dizer, com muitas coisas diferentes para cuidar, como é o agronegócio. Do Agricultura BR hoje é esse, a Orquestra Prelúdio participando conosco aqui desse programa especial Dia Internacional da Mulher. Tem todas as informações de mercado, mas também tem muita cultura, tem muita música. Pessoal comandado pelo Eduardo Martinelli, maestro, ele que tem experiência nacional e internacional. Tem Eduardo no destaque do vídeo. Ele tem aqui informações aqui de ter participado de grandes projetos como o Moinho in Concert da Rede Globo de televisão, ganhador do Prêmio Carlos Gomes de música, entre outras premiações. A Agricultura BR daqui a pouco vai voltar com muito mais informações, Juliana. É isso mesmo, Fabiano. Ainda hoje tem mais reportagens exclusivas da série Elas São do Agro e também muita informação de mercado, viu? Na manhã desta quinta-feira, a Conab e IBGE divulgaram suas novas projeções da safra brasileira de grãos. Tudo isso você acompanha já depois do intervalo. Ao vivo no Canal do Boi, hoje com uma programação toda muito especial, inclusive programação do Canal do Boi, homenageando as mulheres no Dia Internacional delas.
Exatamente, hoje o Agricultura BR é até musical, você tem todas as informações, já vamos falar aqui dos destaques para o milho, mas eu lembro que nós estamos sendo acompanhados aqui pela Orquestra Prelúdio, que está trazendo execuções belíssimas sob o comando do maestro Eduardo Martinelli, mas o assunto agora, Juliana, é milho. É isso mesmo, Conab e IBGE divulgaram novas projeções de safra nesta quinta-feira e a gente destaca agora as novidades para o setor do milho no país. A Conab cortou em 800 mil toneladas a expectativa de produção da safra de milho do Brasil, temporada 2017-2018. Ela até elevou, Fabiano, um pouquinho a projeção da primeira safra, safra de verão, mas o corte estimado pela companhia na projeção da segunda safra, este sim foi forte e o que acabou causando esse corte na projeção total do grão. A gente tem um gráfico para você acompanhar aí de casa que mostra exatamente essas diferenças. Nas primeiras duas colunas em verde, a gente vê a projeção da Conab em relação à safra total de milho do Brasil. Números apresentados em fevereiro e, na sequência, em março. Em fevereiro, a companhia projetava 88 milhões de toneladas do cereal. Agora, em março, cortou para 87 milhões e 200 mil esta expectativa. As duas colunas do meio mostram a projeção da primeira safra, que saiu de uma expectativa de 24 milhões 700 mil toneladas para 25 milhões e 100 mil. E aí a grande diferença, Fabiano, está na projeção da segunda safra de milho, que teve um corte expressivo em 1 milhão e 100 mil toneladas, saindo de 63 milhões e 200 mil para 62 milhões e 100 mil. O motivo deste corte, Fabiano, tem a ver com o plantio do milho de segunda safra acontecendo fora da janela ideal em boa parte dessa extensão de área que vai ser plantada. A Conab estima que cerca de 20% da safra foi ou ainda será plantada fora desse período ideal de semeadura. Um outro fator que determina o corte na projeção da segunda safra tem a ver com o menor investimento por parte do produtor em relação às tecnologias aplicadas, fertilizantes e outros insumos. Juliana, o IBGE também trouxe alterações, mas curiosamente diferentes do que a Conab apresentou. Aliás, o contrário. Enquanto a Conab tomou algumas situações, nós tivemos o IBGE reduzindo a primeira safra de milho, ano de 2018, e elevando ligeiramente a segunda safra. Vamos ver os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística agora. Temos gráfico na tela mostrando o que foi previsto pelo IBGE na manhã desta quinta-feira. Observe aí a primeira safra estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com 26 milhões e 400 mil toneladas de milho em primeira safra. Um ligeiro recuo, praticamente zero, mas de 0,1% de queda para a safra de milho. A segunda safra, que é onde tem a maior concentração do milho nacional, com 59 milhões e 600 mil toneladas, ligeira alta de 0,7% para os negócios e produção de milho no Brasil, de acordo com o IBGE, em 2018, está aí os dados do IBGE. Pois é, Fabiano, o Odacil Canepa, repórter do Canal do Boi em Brasília, acompanhou na manhã desta quinta-feira a divulgação direto de Brasília, então, pela Conab, destes dados. Ele conversou com o superintendente da companhia a respeito dessa nova avaliação sobre a safra de milho. Vamos ver. A diferença entre os números dessa safra e do anterior é de menos de 1%, certo? Se o milho se comportasse como se comportou na safra passada, nós teríamos uma safra talvez maior do que nós estamos divulgando neste momento, né? Mas questões econômicas, questões de mercado, faz com que o produtor também tome a sua decisão de não investir nesse produto e investir em outros com mais rentabilidade. Na safra passada, a produção maior de milho da safra passada foi porque na safra anterior houve uma quebra muito forte. Então o produtor investiu no milho da safra 16, 17
E esse ano aconteceu o inverso. Como o estoque de passagem da safra anterior foi muito alto, o produtor também, como isso impacta nos preços, o produtor buscou outras culturas para poder fazer os seus investimentos. Com relação ao trigo? O trigo ainda é uma incógnita para nós, mas o produtor já está tomando algumas, vamos dizer assim, tomando algumas informações a respeito. Vou dar um exemplo. No estado do Paraná e em São Paulo, os produtores estão aguardando decisões com relação ao preço do trigo para poder tomar decisões com relação ao seu plantio. Então, já se começa a fazer um movimento com relação à perspectiva da produção de trigo para esse ano. Feijão. Feijão, nós estamos com uma produção muito equilibrada. O Brasil sempre teve uma produção de feijão muito próxima ao seu consumo. Este ano houve uma quebra na primeira safra, uma redução da produção da primeira safra, que não teve vamos dizer assim, um reflexo nos preços. Com isso, o produtor também na segunda safra reduziu um pouco a área da produção de feijão. E ainda no tema milho, a gente destaca um pouquinho agora a participação do telespectador de casa no quadro Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores, você já sabe, a participação do telespectador de todo o país. Tem imagem, tem foto enviada por telespectadores. É o momento de colheita, tá aí. Bom dia, tá mandando aqui o Adilson Keito de Irinópolis, Santa Catarina. Ele coloca o seguinte: chegou o grande momento da colheita, a produção superando os 550 sacas por alqueires. Participando aqui o Adilson Sérgio Keito, obrigado pela sua participação no Agricultura BR. É sempre bem-vindo. Participe você também. Você envia fotos, vídeos aí da sua área de produção no 67 99656-2266, é o WhatsApp do Agricultura BR. E o programa segue trazendo mais homenagens às mulheres do agro do Brasil. A gente tem destacado aqui nesta quinta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, histórias de sucesso. E a gente vai ouvir agora uma conversa que a repórter Rosa Cabral teve com uma mulher muito importante em Mato Grosso do Sul. Ela nasceu em Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. Mudou-se para Campo Grande ali pelos anos 80. É graduada em História, é mestre e, no ano de 2008, foi eleita vereadora em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, com mais de 7.000 votos. As referências são da vice-governadora do estado do Mato Grosso do Sul, que está aqui com a gente, Rose Modesto. Um prazer tê-la conosco. Prazer é nosso. Eu quero te agradecer, Rosa, pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês no Canal do Boi. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agora me diga uma coisa, como é que foi essa vinda do interior para a capital? Na verdade, eu nasci em Fátima do Sul, mas fui criada num distrito chamado Culturama. E a minha família, assim como tantas outras famílias daquela região, desde 76, eu nasci no ano de 79, mas em 76 houve lá, talvez, acho que a maior geada que já teve nessa região, no Mato Grosso do Sul. E a partir daquele momento, então, as famílias começaram a ter muita dificuldade de continuar trabalhando ali, no campo. E aí meu irmão mais velho trabalhou um ano inteiro e tudo que ele conseguiu não deu para comprar uma bicicleta. E ele ficou frustrado com aquilo, ele tinha 14 anos na época, e ele veio embora sozinho para Campo Grande. E aqui ele começou a se organizar e quando ele conseguiu se estabilizar, fez a inscrição, conseguiu uma casa popular, ele ligou para a família e falou: olha, pode vir que eu já consegui uma casa para gente. Agora confessa pra gente, na bagagem veio o sonho de ser professora ou política? Primeiro foi o sonho mesmo de ser professora. A minha mãe foi professora na área rural, mesmo tendo estudado pouquinho na roça, como a gente fala, e como a gente chamava naquela época, quem sabia ler já era professor, quem sabia escrever era um pouquinho, letrado, exatamente, já era letrado. E aí, então, por conta da minha mãe, eu também recebi essa inspiração, essa vontade, Acabei entrando na política depois por conta da educação também. Fui motivada por colegas da área da educação. Eles entendiam que em Campo Grande, em 2008, seria importante ter um representante da área da educação
e me convidaram, tinha uma reunião com 50, 60 professores. Eu falei, gente, vocês estão doidos? Como é que é isso? Eu não tenho condições, não tenho estrutura, né, para encarar uma eleição. É tudo muito difícil para todo mundo, mas para a mulher, principalmente nessa área, né, nos lugares de poder, ter mandato no país, né, as mulheres é muito difícil. Você percebe pela representatividade que ainda é muito baixa. Mas quando o sentimento parte do povo para o político é diferente. Foi o que aconteceu comigo. A visibilidade da mulher, seja no meio rural, seja na política, em outros setores, né? Como é que a senhora observa isso hoje no cenário nacional? Bom, primeiro, assim, acho que não tem como negar que nós avançamos muito. Isso é muito positivo, é motivo. Nós estamos no mês de março, que é o mês em que se comemora o Dia da Mulher. Nós temos muitas razões realmente para comemorar. A mulher que lá atrás não podia usar uma calça jeans, não tinha direito ao voto, e hoje a gente, com certeza, pode estar onde a gente quiser. Isso não significa que vai ser sem dificuldades, né? Mas acho que a gente avançou bastante, em que pese ainda haja um preconceito muito grande, né? Às vezes a pessoa te olha e só pelo fato de você ser mulher, ele pensa, imagina que você não tem a capacidade para poder estar naquele local, e isso tem uma forma da gente quebrar. Participando, se colocando à disposição para ir, para servir, para enfrentar, inclusive, com muita coragem, né, esses desafios. Eu, por exemplo, quando olhei para algumas mulheres, né, e aí posso citar aqui no estado, por exemplo, né, posso falar da Celina Jalade, posso falar da Marisa Serrano, que também é uma professora e que chegou a lugares tão importantes, né, foi deputada federal, vereadora, deputada federal, senadora, encerrou agora, né, a vida pública como conselheira do Tribunal de Contas. Foi sempre uma inspiração para mim. Então, quais são os projetos que vocês têm aí desenhado e praticado no estado para trazer essa mulher, que ela seja beneficiada dentro das questões sociais, por exemplo, no trabalho? Rosa, algo que a gente definiu ainda no momento da transição do governo, ou seja, no período ali de novembro, dezembro de 2014, porque tomaríamos posse no dia 1º de janeiro de 2015. Nós já começamos a fazer uma transição de governo, discutindo com a nossa equipe que estaria à frente do governo do estado, capitaneado pelo governador Reinaldo Azambuja, que faríamos um trabalho pecuarista, faríamos um trabalho transversal. Então hoje, por exemplo, em relação à mulher que está no campo, nós temos a subsecretaria da mulher, onde a Luciana Azambuja, que é a nossa subsecretária. A Luciana trabalha diretamente conversando com a Agraer, com o pessoal da Semagro, com as parcerias com o Senar, com a FamaSul, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde. Nós temos um ônibus, né, que tem toda a estrutura, inclusive para chegar aos assentamentos, no campo, nas aldeias indígenas. Então a gente tem feito esse trabalho de forma transversal, exatamente para a gente poder atender a pessoa que está mais distante, num único momento, em diversas áreas, principalmente na área da qualificação, na área da educação e da saúde, né? Seja com palestras ou com atendimentos. Nós temos a caravana da saúde que nós começamos a fazer agora, né, em regiões mais distantes, e nosso alvo é essa mulher do campo. Agora, qual é o segmento de maior exigência dessa mão de obra qualificada? O leite, o que é lá dentro da propriedade? O leite é uma delas, mas a questão também da produção de hortifrutis, né? Acho que é uma agricultura familiar. Né? A região aqui, por exemplo, de Terenos, de Cidrolândia, né? Eu participei diretamente, visitei, inclusive acompanhada pela deputada Tereza Cristina, que tem um trabalho muito forte, né, também nessa área, que é uma mulher, que eu também tenho um orgulho muito grande, mas essa área da agricultura familiar, a gente vê muitas mulheres à frente, né? Eu lembro aqui da Lucília, que é uma grande líder, que tem aqui no assentamento da região de Terenos, em Mato Grosso do Sul, e essa mulher, ela tem andado todos os assentamentos, dando palestras, incentivando, motivando essas mulheres a estarem ao lado aí dos seus maridos, ajudando a fortalecer a questão do campo. Com relação a 2018, esse ano que começa com muita expectativa, né? O que o governo do Mato Grosso do Sul está trazendo aí para esse cenário do agronegócio? Na verdade, a gente vem já de algum período, se você for analisar desde a história da divisão, nesses últimos 40 anos, né, o ponto de equilíbrio da nossa economia está exatamente no agronegócio. Né? Estamos segurando o Brasil. Segurando o Brasil. Então, quando a gente vê o Mato Grosso do Sul hoje em pé, forte, nós temos dos 26 estados e o Distrito Federal, nós temos apenas 20 estados, Rosa, hoje, que conseguem cumprir com suas obrigações mínimas, que é de pagar seu servidor, que é de fazer alguns investimentos, né? E hoje a gente está aí, só na área de infraestrutura, que tem uma ligação muito forte com a questão do agro, né? Porque são as estradas, são pontes, nós investimos 2 bilhões nesses 3 anos de governo em todos os
municípios têm obras hoje, né? Então, preocupado com a questão do escoamento da nossa produção agrícola, né? Mas nós temos algumas ações importantes. Cresceu e está expandindo muito a questão, né, da suinicultura, da avicultura, e o governador Reinaldo tem tido essa preocupação de lançar alguns programas. Nós temos, por exemplo, o programa do Leitão Vida. No que você imaginar, tecnologia, hoje esse setor onde o Estado está investindo mais ainda. Por quê? A gente quis sair também dessa questão do boi e da soja somente. Né? Então o governo ele canalizou, ele olhou, né, para esse setor de uma forma muito importante do ponto de vista econômico e também da qualificação tanto dos nossos técnicos que vão estar lá na ponta atendendo esses produtores que escolheram investir nessa área. Nós temos aí a possibilidade de ser um dos maiores, né, produtores de tilápias do país, né, que é lá na região do Bolsão. Nós temos esse investimento também muito importante. Nós temos a questão do investimento através também do novo programa que foi feito, né, do novilho precoce. Nós buscamos investimentos, né, junto com o governo federal, em relação com o FCO também, apoiando esse setor. E aí o secretário Jaime, com toda a sua equipe, né, e a Graé também que está ligada ali com ele, e as parcerias que eu falei que são fundamentais. Hoje a Embrapa, né, na área de pesquisa, tem sido uma grande parceira do nosso estado, o Senar, como eu disse, a FamaSul, né? Então isso tem feito o Mato Grosso do Sul continuar sendo uma grande referência no agronegócio, Rosa. Toda essa cadeia, né, unida, trazendo resultados com tecnologia, que é tudo que o campo necessita hoje. A tecnologia, para exatamente oferecer a produtividade E com números importantes, né, Rosa? Hoje nós pagamos o segundo maior salário no campo, né? Nós somos o estado que mais geramos emprego no campo. Olha como isso é importante, né? Você desafoga os grandes centros, né? Você mantém a força lá, entendeu? A família no campo, que é hoje um grande gargalo, a sucessão familiar, né? Porque o jovem não encontra, às vezes, essa qualificação para continuar na propriedade. E aí onde entra, por exemplo, todo esse contexto da profissionalização que vocês estão oferecendo. E nós temos um índice, você tocou nesse assunto, eu lembrei, nós temos muitos jovens hoje interessados, né? E quando sai do ensino médio, né, jovens que vêm aí do campo, querendo já estudar, né, fazendo aí os seus cursos nessas áreas, lutando, buscando agendas com o governo, pedindo para a UEMS, que é a nossa universidade estadual, investir em cursos dessa área. Então isso é muito importante. Está garantindo o futuro, né, da nossa força nesse setor. Tá girando, né, meu povo? Bom, é o seguinte, a prosa tá boa, mas a gente precisa finalizar. E aí eu quero te perguntar, vice-governadora Rose Modesto, qual é a mensagem para as mulheres desse Brasil? Bom, primeiro eu quero dizer que eu acredito muito na capacidade feminina, na sensibilidade, né, como uma característica fundamental para a gente ajudar a transformar o nosso país em todas as áreas. Agora, se a mulher não participa, fica difícil, Rosa. E aí essa participação, ela não é só na política, não. Ela é em todos os setores da sociedade. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então, agora, para isso tem que ter coragem. E coragem não falta para o sexo feminino. Eu tenho certeza disso. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer a maioria da população brasileira que é feminina. Obrigada, né, pela luta do dia a dia. Cuida da família, vai para o trabalho. Quando falta saúde, geralmente é a mulher que está lá cuidando do filho na área da saúde. Quando o problema é na educação, geralmente é a mãe que está lá também. Quando o problema é na área da segurança pública. Então, por essa razão, eu também quero aqui, nesse momento, fazer aqui um chamamento a todas as mulheres. Coloquem os nomes de vocês à disposição, sabe, para poder participar, sim, da política brasileira, né? A política ainda é o melhor instrumento de transformação, mas não é a má política, é a boa política. E a boa política a gente só consegue fazer com boas pessoas. E eu tenho certeza que tem milhares de mulheres nesse país, no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, com essas condições de poder ajudar a gente a transformar o lugar que a gente vive. Que Deus abençoe a todas as mulheres e um feliz Dia da Mulher. Amém, né? Feliz Dia da Mulher e parabéns, né, Obrigada, por ser uma delas no Parabéns comando. pelo seu dia também. Obrigada. E assim, ó, nem sempre, né, mulher? Não é sexo frágil, não. Bom, tchau, tchau e até a próxima.
Meu cumprimento especial à vice-governadora Rose Modesto, que esteve aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, gravou essa entrevista com a Rosa Cabral, que está aqui conosco, está comendo aqui do lado, vou entregá-la. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer também a toda a nossa equipe, enquanto a orquestra Prelúdio vai executando mais uma canção. Agradeço a equipe da Agricultura BR, que é a equipe de jornalismo desse programa, ela é muito feminina. Tem a Juliana Comparim, que vocês conhecem, é claro, mas tem a Jéssica, tem a Jennifer, tem a Lúcia Santos, tem também agora a Naira, tem a Suelen, tem a Vanessa, a outra Vanessa também e tantas outras que compõem aqui a nossa equipe de produção para levar esse programa todo dia ao ar. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial ao som da Orquestra Prelúdio. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. Agricultura BR de volta ao vivo no Canal do Boi em um dia de programação especial em homenagem ao Dia da Mulher. Mas aqui a gente não se esquece das informações de mercado e tecnologias disponíveis ao produtor rural. A gente vai mostrar agora, nessa reportagem, uma novidade que está sendo apresentada na Expo Direto Cotrijal deste ano, que acontece durante esta semana no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A empresa Bayer lançou uma variedade de melancias sem semente e que tem maior resistência ao tempo. Quem conheceu e provou essa melancia foi o Fabiano Reis. E olha, em janeiro deste ano foi lançado aqui no interior do Rio Grande do Sul essa variedade de melancia que é muito interessante porque ela não tem semente. Eu não pude ir, mas eu vim atrás da melancia e encontrei ela aqui na Expo Direto Cotrijal. E vou falar sobre esse assunto porque ela faz muito sucesso na Europa. E para falar a respeito deste assunto, eu converso com o Leonardo Esorg, ele que é gerente de contas Brasil de melancia da Bayer e vai falar um pouco a respeito dessa variedade aqui. Leonardo, é uma melancia diferente, fala das características dela e principalmente esse resultado que ela tem, principalmente no exterior, na Europa, onde vende e vende muito. Sim, foi uma variedade lançada no mercado europeu há 10 anos atrás, na Espanha. Quando ela foi lançada até hoje, pelo seu sabor, pela sua doçura, por ter o dobro de antioxidantes e um tamanho menor, ela em 10 anos no mercado europeu, ela dobrou o consumo per capita da Espanha, que era de 3,5 quilos por habitante para hoje 7,5 quilos por habitante. Então, por que isso tudo aconteceu? Porque o consumidor começou a ver na Espanha que essa variedade trazia muitos benefícios. Olhando isso, como a nossa empresa é uma empresa global, preocupada muito em mostrar e desenvolver materiais adequados aos nossos consumidores de forma global, não só no mercado europeu, a gente trouxe para o Brasil há 4 anos atrás, para ver a adaptação dessa variedade no Brasil. No início, a gente teve uma certa dificuldade de produção, porque o manejo de uma melancia sem semente, o manejo desses materiais é um pouco diferente do usual. Então a gente levou alguns grupos de produtores para a Espanha, nós mesmos fomos para a Espanha algumas vezes para entender qual era o manejo lá. Com esse relacionamento a nível de produção, a gente adaptou aqui alguns manejos que hoje em dia faz com que essa variedade tenha altos índices de produtividade, equivalente hoje à melancia normal.
Tá certo, Leonardo. Leonardo, olha só, é uma melancia que nós vimos que tem um formato diferente, ela tem uma casca um pouco mais escura, coloração aqui, o pessoal está mostrando, ela é diferente. O Leonardo está citando sobre a doçura, eu vou experimentar a melancia. E, Leonardo, enquanto eu como um pouco um pedaço dessa melancia aqui, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessas questões de manejo, porque elas foram fundamentais para que o resultado desse aqui no Brasil. Como agora tu está provando e está sentindo, ela tem uma doçura maior e uma firmeza maior, né? Essa firmeza faz com que ela tenha um pós-colheita, né, superior à comum, ou praticamente o dobro da melancia comum pós-colheita dela. Então o tempo que ela vai durar na geladeira para o consumidor é superior, né? E voltando para o campo, o manejo dela que a gente percebeu é o seguinte: a semente, normalmente o produtor bota a semente diretamente no solo. Aprendendo sobre esse material, a gente viu que é importante o transplante de mudas, ou seja, plantar a semente num viveiro, em bandejas, e transplantar ela no campo. Outro ponto importante é o uso de sistemas de gotejamento, né? Que isso faz com que a água seja disponibilizada para o cultivo na hora de melhor disponibilidade para o crescimento da fruta. E um terceiro e muito importante é a utilização de abelhas. Normalmente o produtor não usa abelhas para polinizar. E para atingir altos níveis de produtividade em melancia, e principalmente nesse material, a utilização de abelhas é muito importante para fazer a sua polinização e também atingir os altos níveis de produtividade. Nossa, Leonardo, eu estou aqui experimentando a melancia, vou falar como um leigo, mas como um consumidor de melancia. Ela é realmente mais doce, ela tem uma firmeza, uma textura talvez um pouco mais firme. É isso mesmo, essa sensação que passou para mim? Exatamente, ela tem essa firmeza maior e ela também é propícia para cortes, para processamento. Então, o consumidor que deseja armazená-la ela na geladeira já cortada, tem essa facilidade. Ela, por ser mais firme, ela perde menos água, ela dura mais cortada. Tanto é também verdade que em sistema de catering dos aviões, eles usam esses materiais sem semente para as suas viagens a longa distância, porque mantém a qualidade natural da fruta sem perder, vamos dizer, nem sabor, nem água, e ela mantém a sua consistência. Leonardo, tem alguma região no Brasil que é mais propícia ao cultivo? Tem alguma limitação em termos de solo, em termos de região, para o cultivo dessa variedade? A melancia, por ser uma planta originária da África, né, ela tem sazonalidades de produção. Então o clima adequado é um clima quente, sem chuvas no decorrer do período de crescimento da planta. Aqui no Brasil, a melancia, as regiões produtoras são Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e o Nordeste brasileiro, principalmente na região de Mossoró, né? Então são as principais regiões produtoras de melancia do Brasil. E em outras regiões também pode ser produzida, né? Não tem problema nenhum, desde que seja adequada o clima. Porém, o grosso mesmo da produção vem desses estados, onde fazem uma rotatividade, né, na sua melhor época, para suprir o Brasil em todo o ano. E para onde está indo essa produção dessa melancia aqui especificamente, Leonardo? Ainda está sendo colhida hoje aqui no Rio Grande do Sul, na região de Bagé. E essa melancia vai para todo o país, né? As quantidades ainda não são grandes, né, porque nós estamos iniciando esse projeto, né? Mas a melancia aqui do Sul está indo para diversas regiões do Brasil, no Sudeste e chegando até no Nordeste. Tá certo, Leonardo. Leonardo, quero agradecer a sua participação no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista e também falar um pouco a respeito desse produto aqui, que é muito interessante. Eu que agradeço e é muito importante realmente que o consumidor prove, né, e comprove realmente todos esses benefícios que aqui é dito, como mais açúcar, o dobro de antioxidantes e a sua firmeza. A gente tem certeza, assim como aconteceu na Espanha, aqui no Brasil também vai ser muito bem aceita e vai aumentar o consumo de melancia, porque aqui tem qualidade para todo mundo. Tá certo. Fabiano Reis com a melancia sem semente para o Sistema Brasileiro do Agronegócio.
IBGE divulgou na manhã desta quinta a nova projeção da safra de grãos do Brasil. Um dos destaques e que o mercado fica querendo saber é em relação à safra de café. Houve alteração em relação à projeção apresentada no mês de fevereiro, queda de 200 mil sacas. A gente já coloca na tela as informações de casa, informações para o pessoal de casa acompanhar. Veja nas duas primeiras colunas a expectativa da produção total de café do Brasil, baixando de 53 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos para 53 milhões. Houve redução na previsão da safra da variedade arábica e elevação na de Conilon. A de arábica subiu para 41 milhões e 400 mil toneladas, perdeu... Melhor dizendo, a safra de arábica foi reduzida para 40 milhões e 900 mil sacas, enquanto a de Conilon subiu para 12 milhões e 140 mil sacas. São muitos números, eu sei, mas o resumo que fica disso é o seguinte: safra cheia de café no Brasil, tanto de arábica quanto de Conilon, por conta de bienalidade positiva para a variedade arábica, ou seja, um ano de alta produtividade dos cafezais e uma recuperação forte das lavouras de café Conilon, em especial do estado do Espírito Santo. Vale a gente lembrar que outras estimativas oficiais e de empresas privadas têm apresentado safras ainda maiores do que essa, que podem chegar a ser recorde. E todos os números mexem, é claro, com o mercado. Os valores atuais do café arábica e do Conilon no mercado físico nacional já são os mais baixos desde meados de 2015. Olha, a Juliana Comparim, minha colega aqui, conversou com a minha amiga, deputada Tereza Cristina Corrêa da Costa, ela que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das mulheres mais influentes do agronegócio nacional. Na semana em que o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher, o Canal do Boi não poderia ficar fora dessa. Traz aqui nesta semana importantes mulheres ligadas ao agronegócio do Brasil para falar a respeito desse segmento que tanto faz o Brasil ir para frente. A gente conversa nesta entrevista com a deputada federal Tereza Cristina por Mato Grosso do Sul e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputada, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez e para falar desse papel tão importante, né, na mulher na frente do agronegócio. Obrigada, Juliana. O prazer é todo meu de estar aqui conversando com uma outra mulher que faz também um trabalho aí brilhante pelo agronegócio. Obrigada. Vamos falar já e direto ao ponto, né? A sua trajetória pelo agronegócio, ela é extensa, já esteve à frente de sindicatos rurais, associações e outros meios ligados ao agro. Agora à frente da Frente Parlamentar da Agropecuária, trazendo as diretrizes, né, as políticas que movem o agronegócio do Brasil. Quais são os seus focos daqui para frente e como você enxerga esse trabalho daqui em diante? Ela, na verdade, cada ano um deputado ocupa, né, a presidência e ele dá a sua maneira, enfim, as suas prioridades, mas a pauta, vamos dizer, é uma pauta do agronegócio, dos problemas que já vinham acontecendo e que nós ainda precisamos terminar de fechar, de resolver, e problemas novos que vão surgindo. Então, a prioridade, na realidade, não é minha, é do agronegócio e todos os deputados que estão lá envolvidos. Então, para mim, é uma honra, né, sendo mulher, né? Acho que só tem 3 ou 4 mulheres na frente. E um grupo de 200 pessoas. E eu tive, assim, o prazer de assumir essa frente com grandes desafios, que aí nós temos aí problema seríssimo a parte fundiária, nós temos problemas muito sérios aí também na parte ambiental. Nós acabamos agora de ter uma grande vitória, não a frente, mas o Brasil teve uma vitória, que foi a votação do Supremo, né, que finalmente disse o seguinte: o Código Florestal é constitucional, e tinha que ser, porque ele foi votado, quem faz leis é o Congresso, né, e ele então reafirmou
os pontos principais que trariam grande insegurança jurídica ao homem do campo, do pequeno ao grande produtor. Resumindo, o ano já começa com conquistas para o setor e vem para frente aí vários desafios, né, que com determinação, uma mulher à frente, tenho certeza vai andar muito bem. Deputada, em um universo que foi sempre muito masculino, o que a mulher agrega nesse setor, né, levando à frente os desafios do setor, encaminhando as políticas para que ele haja, né, aconteça, e quais são as dificuldades em ser mulher nesse ambiente? Olha, eu até te diria que eu não tive grandes problemas. Eu, quando me formei, eu gosto de contar essa história, nós éramos 160 alunos na turma de graduação de agronomia, e nós éramos 6 mulheres. Eu fui direto para o campo do meu trabalho, eu nunca fui uma agrônoma de gabinete, eu não fui ser funcionária pública, professora, que geralmente as mulheres, quando vão para uma profissão mais masculina, elas tendem a ir para uma área menos árida, né? Mas eu tive, por circunstâncias da vida, que ir direto para a fazenda, plantar soja, cuidar de boi, enfim, pegar na lida mesmo. Então, talvez por isso, tive que enfrentar desde cedo o mundo masculino. Eu nunca tive muitos problemas. Claro que às vezes você ouve umas piadinhas, você às vezes tem alguma resistência para seguir uma orientação sua, mas eu já tenho aí 40 anos de formada, então essas coisas não me mexem mais tanto comigo. Quando alguém faz algum tipo de uma brincadeira ou uma discriminação de fato, eu levo na brincadeira e faço o que eu quero. Essa é a sua resposta. Essa é a minha resposta. No meio político, meio em que a senhora está bem inserida, a gente também tem visto isso, né? A mulher começa a aparecer com mais frequência. Existe uma tendência para que isso também aconteça na política ou por lá o meio ainda mais difícil de entrar? Olha, eu te diria que é o mais difícil de entrar. De todos por onde eu circulei, trabalhei, o político, apesar de eu ter tido sucesso, eu não posso reclamar, mas é onde você encontra uma coisa mais machista, né? Mas eles estão se acostumando com a nossa presença cada vez maior e eu espero que as mulheres realmente entendam a importância da participação na política. É importantíssima até para dar o equilíbrio, né? Nas votações, na maneira de pensar. Nós olhamos as coisas dos dois lados, nós conseguimos enxergar, a mulher tem mais habilidade e nós precisamos de mais mulheres na política, com certeza. Mulheres capacitadas, gabaritadas, que estejam lá para ajudar, principalmente o Brasil, nesse momento tão difícil que vivem os políticos. E as pessoas têm que entender que vai ser na política que vai se resolver toda essa confusão. Agora, eu tenho certeza que com mais mulheres na política, nós podemos harmonizar melhor essa grande confusão que nós vivemos hoje. Recado dado. Tereza Cristina, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo aqui, conversar sobre esse assunto, né, que é tão importante. Nossa homenagem a você por tanto trabalho já no meio do agronegócio. Boa sorte à frente desse novo desafio, à frente parlamentar da agropecuária, e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Juliana, para você também. Parabéns pelo nosso dia 8 de março. Daqui a pouco nós vamos assistir mais uma reportagem muito especial feita pelo Kleber Rabelo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vamos para um rápido intervalo ao som da orquestra Prelúdio e voltamos já. Agricultura BR especial nesta quinta-feira, 8 de março, ao Dia Internacional da Mulher. A gente vai seguir exibindo reportagens especiais ao longo das próximas edições.
Exatamente. Próxima edição às 17h20. Tem uma reportagem muito especial feita pelo Kleber Rabelo, que mostra exatamente mulheres à frente também de equipamentos agrícolas. Uma reportagem muito especial feita pelo Kleber e também pela Lúcia Santos. E olha, nós estamos com uma data muito especial. Estamos hoje recebendo convidados especiais, que é a Orquestra Prelúdio, que tem executado durante todo o programa de hoje músicas muito especiais. E aí, encerramento do programa, já no finalzinho, nós vamos ouvir um pouco mais da execução dessa importante orquestra de Mato Grosso do Sul. E a gente já deixa o nosso agradecimento a todos os músicos aqui presentes que abrilhantaram ainda mais a edição do Agricultura BR de hoje. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Então vamos, finalzinho, ouvir um pouco de Xalana, música muito tradicional no centro-oeste brasileiro, principalmente no Mato Grosso do Sul. Você fica ao som da Orquestra Prelúdio.